Então vamos lá. E perdi minha função. Função filtrar ímpares. Minha função que pega só os ímpares recebe um vetor de números, que é um vetor de inteiro, e retorna um vetor de inteiros. Preciso criar os meus ímpares. Ímpares é um make de vetor de inteiros, começa com 0 e o máximo que tem é o tamanho de números. E aí eu vou percorrer todos os elementos iniciais. Para cada elemento em range de números, se elemento mod 2 for igual a 1, ele vai para ímpares. Ímpares recebe append de ímpares elemento. E aí no final eu retorno os ímpares. Então quem é que eu quero? Ímpares vai ser filtrar ímpares de números. E daqui a pouco vocês vão entender por que é que criar funções para quase tudo vai ajudar absurdamente. Go, run, vetores, ok. Então, vamos pensar aqui nas ações mais comuns. Uma das ações mais comuns que a gente tem é saber se um elemento está na lista, contar quantas vezes o elemento aparece na lista, saber em que posição o elemento aparece na lista. E para isso, todas as bibliotecas e todas as linguagens vão ter um monte de funções prontas. No caso do Go, elas estariam aqui dentro do slices. Então, se eu quisesse, por exemplo, slices.contains. Se eu quero saber se esse vetor tem o elemento 9, eu poderia perguntar: ei, esse vetor tem o elemento 9? Então a função contain me responde se esse valor está presente nesse slice. Ué, será que tem o 9? Então eu poderia perguntar: slices.contains o 9. fmt.println, achei o 9. E a gente tem um monte de funções. Vamos passar aqui por elas. O que o all faz? Não sei. Retorna, me permite caminhar por todos os elementos. Vamos ver alguns mais comuns aqui. Para andar de trás para frente, para colonar a lista toda, para fazer uma busca binária, para fazer uma comparação entre duas listas, saber se duas listas são iguais, juntar uma lista na outra, deletar um elemento de uma posição, verificar se duas listas são iguais, aumentar o tamanho da capacidade da lista, saber onde o elemento está. Esse daqui é legal. Cadê o elemento 5? Onde é que o elemento 5 está? Em qual posição ele está? Vamos ver aqui o que é que o index faz. Retorna a posição da primeira ocorrência desse valor no slice, ou -1 se presente. Então, se posição igual a -1, ele não encontrou. fmt.print achei o 5 na posição pós. Se não achei o 5. Então, se for diferente de -1, ele achou. Se for igual a -1, ele não achou. Bora testar aqui. Então, o index caça o elemento para mim e me retorna onde ele está. Faltou o else. Tá, aqui eu tenho que dizer onde eu vou procurar e o valor que eu estou procurando. O index é onde eu estou procurando e o valor que eu estou procurando. Então ele vai dizer que achou na posição 4. Vê se ele achou na posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. O índice realmente está na posição 4.
Só que vocês estão fazendo fundamentos de programação. E o que é que eu peço para vocês? Usem funções que vocês sabem implementar. Então, antes de vocês usarem tudo pronto, é importante que vocês passem pelo processo de criar as próprias funções. Por quê? Porque muitas vezes você vai cair numa situação em que não existe nada pronto para o que você precisa, e aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que implementar. Ah, professor, mas hoje a IA faz tudo pra gente. Não, não é bem assim. Eu lembro que eu estava trabalhando no próprio TKO, utilizando o Anti-Gravity. Essa semana eu estava refatorando umas classes. Eu perguntei, dá uma sugestão para mim de como é que a gente vai refatorar essa classe. Aí ele deu uma sugestão lá de quebrar dependência, injeção de dependência. Eu disse, não é errado fazer essa dependência cíclica, não. Ele, é mesmo, é errado. Eu disse, porra. Então, se você não sabe o que é que você está pedindo, ou você não tem um critério de qualidade, ele simplesmente vai chutando as coisas para você e você aceita. Eu digo, não, muda isso daí, muda para o modelo de dados e solicitação via composição. Aí ele fez bem bonitinho. Aí eu disse, é desse jeito. Aí ele implementou tudo e montou tudo certinho. Aí eu fiz os testes, mas se você não entende o que está sendo escrito, você não tem como argumentar que algo é bom ou ruim. Tudo bem? Então, vamos imaginar aqui o que é que essa função index faz. Ela percorre um vetor e me diz onde está um elemento. E aí ela retorna onde ele está, ou -1 se ele não existe. Vamos fazer. Vamos fazer. E você vai começar a se acostumar a fazer isso em todas as atividades. Eu quero uma função, vou chamar aqui de index. Recebe uma lista e recebe um elemento procurado, um valor. E eu tenho que retornar o inteiro, que é o quê? Onde esse cara está. O que é que eu vou fazer? Percorrer a minha lista. Para cada posição, elemento em números. Se esse elemento tem o valor que eu estou procurando, é porque eu estou na posição que eu queria. Então eu retorno e, para todos os pares, elemento, posição de números, se por acaso esse elemento que eu estou passando em cima tem o valor que eu procuro, então eu estou na posição que eu queria. Eu digo, ok, achei esse cara. Se por acaso eu terminar o for, significa que eu andei por todas as casas e não achei ninguém que tivesse esse valor. E agora, depois do for, eu posso dizer, olha, não encontrei ninguém que tivesse esse valor. Perceba que se você botar um else aqui, você vai testar o primeiro elemento. Se o primeiro elemento não for o valor que você quer, você já retorna -1. É isso que você quer? Não. Você quer olhar todos eles. E onde é que você sabe que olhou todos eles? Quando acabou o for. O teu for vai passar por todos os elementos. Aí o teu for vai fazer, esse cara é o 5? Não. Esse cara é o 5? Não. Esse cara é o 5? Não. E esse? Não. E esse? Ops, esse é o 5. Então retorna a posição dele. E ele vai me devolver a posição do 5. Agora eu tenho uma função que faz o que esse index faz. Só que essa função é minha. Ele percorre o vetor de números procurando um valor, e quando encontra o valor, ele devolve a posição desse valor. Então agora eu posso dizer, cadê o 5? 5 está na posição 4. E cadê o 1? Ele vai dizer o quê? O 1 está na posição 0. Achei na posição, não achei. E se eu perguntar, cadê o 10? O que é que ele vai dizer para mim? Não achei. Não achei. Porque ele procura e vai retornar o quê? -1. Então, com essas funçõezinhas, por exemplo, uma muito simples. Como é que eu sei se a lista contém um valor? Eu não quero saber onde ela está. Eu só quero saber se ela está, não onde, mas se. Essa lista tem esse valor? A mesma coisa dessa, só que a diferença é que ao invés de retornar a posição, eu vou retornar verdadeiro ou falso.
Se eu encontrei, eu retorno verdadeiro. E se eu não encontrei, eu retorno falso. Fica até mais simples, né? Porque aqui eu estou pedindo a posição. E aí eu poderia fazer vários dessa daqui. Contains é uma função da biblioteca Slice. Slice.contains. Tá aqui. O que é que o contains faz? Retorna se o valor está presente no slice. Vou aqui mostrar um exemplo de algo que fica tolerável com funções e intolerável sem elas. Tem uma atividade lá do bloco de vetores que é Baruel. Alguém já fez o Baruel? Baruel e a figurinha é uma das atividades de traumatizar vocês em FUP, tá? O que ela diz? Ela diz o seguinte: Baruel está montando o álbum dele de figurinhas. E aí, Baruel tem muitas figurinhas. Imagina que esses daqui são os números das figurinhas. 1, 2, 5, 10, 15, 20, tá. Aí ele pergunta, a primeira coisa que ele pergunta: quais são as figurinhas que ele tem, sem ser repetidas, e quais são as figurinhas que ele tem para trocar. Então, se você fosse analisar isso daqui, quais são as figurinhas que a gente poderia chamar de únicas? As que ele tem sem repetição. O que mais? 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Então, se o meu álbum tivesse as figurinhas do 1 ao 10, faltariam quantos para ele completar a coleção? Quais para ele completar a coleção? 6, 8, 9 e 10. Se as figurinhas fossem do 1 ao 10, concorda? E se ele quisesse saber quais as figurinhas ele tem para trocar, ou seja, aquilo que ele tem repetida e que ele quer trocar, e que ele poderia trocar, seria o quê? Essa figurinha aqui, né? 4, que mais? Essa 3 aqui, essa 2, essa 1, essa 2 e essa 5. Essas são as figurinhas que ele tem para trocar. Claro, não está ordenado. E essa daqui é as figurinhas que ele tem sem repetição. Entenderam qual é o problema de Baruel, sim ou não? Beleza? Então, assim, ele tem um monte de figurinhas. Você tem que separar o quê? As que ele tem sem repetição, as únicas, e as figurinhas que ele tem repetidas para trocar. Então, você tem que formar dois bolinhos. Você vai pegar aquele bolo de figurinhas e você tem que separar quais as únicas e quais as repetidas. Vamos pensar no algoritmo para fazer isso? Vamos pensar aí. Pense aí com o seu coleguinha aí. É usando... Não, se você fosse fazer na vida real, como é que você faria? Não imagine uma instância pequena. Imagine que você tem um álbum com 1000 figuras, sei lá, tipo aqueles álbuns álbum de figurinha é grande, né? 60 times, 10 elementos por time, sei lá, 600 figurinhas, e a pessoa tem uma coleção de 2000. Como é que você faria isso? 2000 figurinhas de um lado e um álbum do outro. Aí ele quer que você separe quais as que não tem repetição e quais as que ele pode trocar. Manualmente, como é que você faria isso? Você não tem o álbum, tá certo? Você só tem as figurinhas. Tudo bem, mas qual seria o algoritmo? Vai fazer de muitas formas. Não, tô ok. Vamos lá, tem que ser uma por vez. Peguei uma figurinha daquele bolo de 2000 figurinhas que ele tem. O que é que eu faço com essa figurinha? Ok, separei, botei aqui do lado. E agora? Agora eu olho se eu pego outra. Se não for Peguei outra figurinha, o que é que eu faço? Igual aqui. Tá, então eu pego essa primeira aqui, aí eu vejo se essa daqui é igual a essa. Se for... Aí eu deixo junto, para caso eu tiver o álbum, eu vou lá no álbum. Aí tu vai juntar as que são iguais. Deixar um lado do outro, não voltar, senão vai ficar muito... Não, então assim, faz o seguinte, pense aí... Não existe só uma forma de fazer.
Não existe uma forma de fazer. A gente poderia agrupar o que é igual, separar o que é igual do que é diferente. Mas pense um pouquinho como é que você faria na vida real. Com um número muito grande de figurinhas. Pense aí um pouquinho. Pode rabiscar no caderno um algoritmo, uma forma de fazer. Olha lá. Algoritmo de código? Não, de lógica em português mesmo. É porque se fosse eu ia organizar por times primeiro, para deixar claro, que eu acho que ia ser mais Então você faria uma ordenação em várias rodadas. Primeiro separava tudo por time. Eu acho que talvez eu ia pegar uma figurinha e ia ver se ela já não estava no alvo, e se ela não tivesse, eu colocava. Se ela já tivesse, eu colocava ela numa partezinha onde ia ter todas as invertidas. Tudo bem. Aí eu ia fazendo isso. Aí tem uma hora que eu ia terminar as que estavam no alvo, né? Porque eu ia ver se estava no alvo, se já tivesse, eu não colocava na lista de invertidas. E aí com a lista de invertidas, eu ia fazer alguma coisa que eu já esqueci. Mas vocês foram pela lógica. Talvez a forma mais simples, não necessariamente a mais eficiente. Eu tenho um montante com todas as figurinhas dele e eu vou ter aqui duas pilhas. Uma pilha com as figurinhas que não tem repetição e uma pilha com as figurinhas repetidas. Aí eu pego uma figura aqui. Aí eu começo a olhar na pilha das figuras que não tem repetição. Aí eu saio. Será que eu tenho a 37? Tem a 37? Tem a 37? Se eu chegar no final e não achou a 37, é porque ela vem para cá. Se por acaso eu achar a 37, ela vai para onde? Para outra pilha das figurinhas repetidas. Então, a gente vai estar o tempo todo analisando. Será que ela está aqui na lista das minhas sem repetição, das únicas? Se ela já estiver aqui, ela vai para a lista dos repetidos. Se ela não tiver, ela vai para a lista dos únicos. Ou do álbum, né? Assim como vocês quiserem chamar, né? Dizer que elas são únicas. Tudo bem, vamos lá. O álbum é a lista das figuras sem repetição. Beleza? Até porque você não faz sentido colar duas uma em cima da outra. Ela já está no álbum. Se ela não está no álbum, ela vai para o álbum. Se ela já está no álbum, ela vai para a lista dos que tem que trocar. Beleza? Então vamos fazer esse código aqui. Vamos fazer em português. Para cada figura do montante, se ela está no álbum, ela vai para onde? Vai para repetidas. Se não, ela vai para o álbum. Está aqui nosso algoritmo, sim ou não? É aqui nosso algoritmo. Então, bora transformar isso daqui em código. Para cada figurinha do montante, para cada figurinha, por exemplo, fig em range de números. Como é que eu sei se ela já... eu vou ter que ter duas listas, uma lista chamada álbuns e uma lista chamada repetidas. Elas vão começar preenchidas ou vazias? Vazias. Então a gente vai lá criar nossas duas listas. Álbum é uma make int, começa com 0 elementos, no máximo vai ter o tamanho de números, e as repetidos também começa com 0 elementos e no máximo vai ter tamanho de números. Vamos lá, agora eu preciso dessa pergunta. Como é que eu sei se ela está no álbum, essa figurinha que eu acabei de pegar na mão aqui? Eu tenho que pesquisar no álbum todo. Ou seja, eu vou ter que varrer o álbum todo para saber se ela está no álbum. Só que a gente tem funções para fazer isso, sim ou não? Sim. Ao invés de eu socar um outro for aqui no meio, vamos percorrer o álbum, bota outro for aqui para ter um for dentro do outro, a gente pode usar uma das funções que a gente acabou de criar. Se contens, se álbum tem essa figurinha, se álbum não tem essa figurinha, se álbum não tem essa figurinha, a figurinha vai para o álbum. Álbum recebe append de álbum e figura.
Se por acaso o álbum já contém essa figurinha, ela vai para onde? Repetidas, recebe append, repetidas e figurinha. Aqui é a nossa construção. Para cada uma das figurinhas do montante, para ficar mais fácil de ler. Se a figura não está no álbum, eu coloco ela no álbum. Se não, eu coloco ela na lista de repetidas. Está aqui o nosso código. Se eu mandar imprimir agora, vamos mandar imprimir agora. fmt.println álbum repetidos. Separou? Certinho? Certinho? A biblioteca tem um monte de outras funções. Por exemplo, uma que a gente poderia usar agora que a gente ainda não viu a ordenação. Mas a biblioteca lá de slices tem uma função chamada sort, que ordena um pacote de dados. Então eu poderia ordenar aqui, imaginando que ele viesse todo desordenado, 7, 3, 2, 1, 9. Eu poderia usar a função sort para ordenar os dados antes de imprimir. Então aqui está as minhas cartinhas do álbum e aqui todas as cartinhas que estão repetidas. Por que essa função ficou fácil? Porque a gente tinha esse contains bem aqui, que é uma função que faz um laço. Se eu não tivesse essa função, eu precisaria colocar um laço bem aqui, ou então usar algo da biblioteca. Vamos só ver para efeito de comparação. Eu quero saber se essa figura está no álbum, então tenho que buscar. Para cada posição, para cada elemento em álbum. Bora lá, acompanha comigo. Para cada elemento do álbum. Se esse elemento for igual à figurinha que eu estou tentando inserir, é porque a figura já está no álbum. Então eu poderia dizer, por exemplo, que achei a figurinha. Ó, marquei aqui que achei. Se o achei está inicializado como verdade, tá alterado como verdade, ele tem que ser inicializado como falso. E aí, no final, eu poderia perguntar o seguinte: se eu não achei a figurinha, eu adiciono. Então, nosso algoritmo vai ficar com essa carinha aqui. Ó. O que esse daqui faz? Faz a mesma coisa que essa função. Só que a diferença é que na função, na hora que eu chego no resultado, eu consigo retornar, pular para fora. Aqui não. Se eu colocasse um return aqui, o que ia acontecer? Eu ia sair da função main. Eu não quero sair da função main. Eu quero deixar anotado que eu achei a figurinha que eu estava procurando. Isso daqui a gente chama de booleano de controle, que é o que a gente usa para marcar uma busca, marcar uma informação. Então, estou procurando a figurinha do álbum. Se essa figurinha eu encontrar ela, então eu digo que achei, paro o laço e no final eu verifico. Se eu não tiver achado ela no álbum, eu coloco ela no álbum. Se não, eu coloco na lista de repetidas. Só que o nosso código ficou bem mais feioso, sim ou não? O que vocês acham? Bem mais feioso. Por isso que as funções são importantes, porque mantém as coisas dentro da mesma ordem de complexidade. A gente consegue facilmente tirar isso daqui e colocar dentro de uma função que faz uma busca dentro desse álbum. Vamos agora fazer isso daqui tudo virar uma função. Vou tirar tudo isso daqui, tá vendo? E vou criar aqui uma função, um nome para essa função. O que é que essa função faz? Separar figurinhas. Retorna álbum e repetidas.
O que é que ela recebe? Ela recebe o montante, que é uma lista de inteiros. E bora lá, conteúdo novo. O que é que essa função retorna? Ela não retorna uma lista, ela retorna duas listas. Então a gente diz isso dessa forma: ela retorna uma lista de inteiros na primeira posição e uma lista de inteiros na segunda posição. Quando a gente quer que a minha função devolva duas coisas, a gente empacota isso através de um parêntese. Isso daqui em computação a gente chama de tupla, tá certo? Então a tupla é um empacotamento de duas informações. É o mesmo conceito, por exemplo, que você tem, dá aqui um exemplo aqui do Python. Você poderia ter uma lista de coisas, A é 1, 5, 3, 6, e B é uma tupla. Ó, que eu não estou usando os cochetinhos, eu estou usando os parênteses. A é igual a 4, 3, 1, 7. Qual é a diferença? Vetores, tá vendo aqui vetores? Vetores são mutáveis. Eu consigo ir lá na primeira opção e colocar 0. Então, o A que era 1, 5, 3, 6, agora virou 0, 5, 3, 6. Só que as tuplas, elas não podem ser alteradas. Então, se você tentar fazer isso, ele vai dizer: eu não posso alterar porque tuplas são valores imutáveis. Então, vamos aqui porque eu acabei de dizer. Se eu quero retornar dois valores numa função, eu posso fazer isso, desde que eu empacote esses dois valores. E aqui eu faria a mesma coisa que vocês fazem quando usam scan. A gente já falou sobre o scan, não tem? Ó? O que é que o scan retorna para você? A quantidade de valores lidos e se acontecer um erro, tá vendo? Ó? Quantidade de valores lidos e se acontecer um erro. E tem um monte de funções que fazem as coisas assim. Por exemplo, tem uma que converte de número para texto e de texto para número. A Toy. Esqueci qual foi o nome dela. strconf.atoy. Ó, a Toy converte um texto para um número, tá vendo? Então a Toy faria a seguinte coisa: você tem um número lá, 100.034. Isso é um texto. O Atoy vai tentar converter isso daqui para um número e vai te avisar se deu certo ou errado. Ó, eu tenho duas devoluções na tua função, tá vendo? Eu só estou explicando que isso existe na linguagem. E vocês, quando olharem para uma função, às vezes vocês vão ter essa informaçãozinha. Ela não retorna uma coisa, ela retorna duas coisas. Você está vendo? Ó, um inteiro e um erro. Então aqui você poderia dizer: se o erro não existe, então é porque a conversão deu certo. fmt.println de número. Ó, o mesmo não existe aqui, ó. Se o erro não existe, é porque a conversão deu certo. Ué, ele não conseguiu converter. Vamos ver qual é o erro. fmt.println de erro. O que é que ele está dizendo aqui? Por que é que ele não conseguiu converter? Sintaxe inválida. Por que vocês acham que esse não é um número válido? Porque está em vírgula. Vírgula é o padrão para português. O padrão para inglês é ponto. O padrão para linguagem é ponto. Então 100,34. Ué. Ah, tá. A Toy, ela converte para inteiro. Não é o Atoy, é o... Oi. Acho que sim. Mas eu botei para gravar de novo, ó. A Toy é para converter para inteiro.
Ué. Como é que eu converto para float? strconv.a. Eu pensei que fosse float. Mas tem um, eu não estou lembrado agora. Esse daqui é para números. 3. Tá? Então, voltando. Toda vez que vocês precisarem retornar duas coisas, vocês podem retornar dessa forma aqui. Quando vocês chegarem lá em matrizes, é muito comum a gente retornar duas coisas. Por exemplo, qual é a linha e qual é a coluna que está esse elemento. Tá? Então, está aqui a nossa função. Vamos só chamar ela aqui, separar figurinhas. Eu preciso do álbum e eu preciso dos repetidos, de separar figurinhas do montante. Aí eu ordenei esses carinhas e mandei imprimir. E aí nós temos os elementos sem repetição e os elementos repetidos. Então vamos para a moral da história na aula de hoje. Existem muitas funções prontas nas bibliotecas. Vocês vão caminhar nessas duas direções. Sabe implementar? Você pode usar a função pronta. Que é um saco a gente ter que ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Mas eu gostaria que vocês passassem primeiro pelo processo. Tá? Essa daqui, sorte, é uma exceção, que a gente só vai ver sorte daqui a umas 2 aulas. 2 semanas. Então, se por acaso vocês caírem em algum exercício que precise dele ordenado, vocês podem usar o sorte. Mas as outras, por exemplo, encontrar, inserir, todos esses outros, é importante primeiro fazer ela manual e depois utilizar. Por exemplo, uma bem simples que eu queria que vocês tentassem fazer agora. Vamos contar. Contar quantas vezes aparece um vetor numa lista. Contar quantas vezes aparece um valor numa lista. O que é que muda aqui? Quero contar quantas vezes esse valor aparece nessa lista. Isso daqui é um número. Para cada elemento da lista, se esse elemento for igual ao valor, o que é que eu tenho que fazer? Se ele vai retornar a quantidade, a contagem. Quantas vezes esse valor apareceu nessa lista? Não soma mais um, não. Soma mais um em alguma coisa. Então eu tenho que criar esse alguma coisa. Então o meu contador aqui. Meu contador começa com 0. Contador. E aí toda vez que eu encontrar o valor, eu aumento o contador. E no final eu devolvo o contador. Então, se você for fazendo assim, separando as funçõezinhas em pedaços, por exemplo, essa aqui não tem na biblioteca original. Quero saber qual é o maior elemento de uma lista. Func máximo. Então, tudo isso daqui a gente vai usar muito e vai usar o tempo todo. Quero saber o maior elemento de uma lista. Esse daqui tem nas funções do slices. Quero saber qual é o maior. Tá vendo aqui? Retorna o maior valor de um elemento. Se você souber fazer, você pode usar a função pronta. Esse é o nosso combinado. Como é que eu acho o maior valor de uma lista? Você vai ter que aprender a fazer. Vou ter que guardar o maior e vou ficar procurando alguém que seja maior do que ele, papapá, e assim vai até eu conseguir chegar no final e saber qual é o maior. Então, tudo isso daqui é algo que a gente faz o tempo todo quando está fazendo código. E quanto melhor a gente dominar essas pequenas funçõezinhas, mais rápido fica escrever código. Porque o tempo todo você vai estar reutilizando essas pequenas coisinhas. O tempo todo reutilizando. Tem outras que a gente chama de funções utilitárias, que resolvem problemas específicos. Tem um que é legal, que é essa daqui, ó.
Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse código para vocês, vou deixar vocês escreverem, vocês vão escrever ele e rodar esse código aqui. Escrevam ele aqui, vou botar lá no Notepad. Ó, parou de piscar, eu acho que era só algum contatozinho. Eu vou colocar ali no notepad.com/tamarindo. notepad.com/tamarindo. Tenho que te botar o adblock aqui. O que é que você vai fazer? Escrever com seus dedinhos. Só escreva e vai